Hoje a gente vai mergulhar a fundo no que está sendo chamado de uma catástrofe anunciada. Vamos entender a anatomia da destruição que ameaça a Serra da Moeda, um ecossistema absolutamente vital em Minas Gerais. Sabe quando a gente pensa em desastre de mineração? Logo vem à cabeça a imagem de uma barragem rompendo, como em Brumadinho. Uma tragédia aguda, violenta. Mas o que acontece na Serra da Moeda é diferente. É uma catástrofe em câmera lenta. Não é um evento único, mas um processo, silencioso, contínuo, que vai secando as nascentes e destruindo o ecossistema pouco a pouco, todo santo dia. A gente entender essa história toda, nosso roteiro vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, porque essa é uma catástrofe anunciada. Depois, a ameaça ao castelo d'água. O ecocídio de um ecossistema único. Quem são os atores por trás disso? Como a batalha está correndo na justiça? E, por fim, como a resistência está se organizando. E olha, é importante deixar uma coisa bem clara logo de cara. A gente não está falando de um risco futuro, de algo que pode acontecer. As fontes que analisamos são muito diretas. O que está em curso é um colapso sistêmico, com várias faces, e que já está acontecendo. Para entender a gravidade disso, a gente precisa enxergar a Serra da Moeda não como uma simples montanha. Ela é um geossistema. Pensa nela como um grande organismo vivo que garante a segurança da água, do clima e da vida para milhões de pessoas na região de Belo Horizonte. É um sistema de suporte à vida. E isso nos leva direto para o coração do problema. A serra é conhecida como o castelo d'água da região. E é aqui que o conflito entre minério de ferro e a água se torna uma coisa só. Pois é, aqui a gente chega numa contradição que é fatal. O aquífero Cauê guarda mais ou menos 80% da água subterrânea de toda a região. O problema? Essa água toda está armazenada dentro de um tipo de rocha de ferro porosa, o itabirito. E é exatamente esse itabirito que as mineradoras querem extrair. Ou seja, a água e o minério estão no mesmo lugar. Para pegar um, você destrói o outro. Não tem como escapar. E o mecanismo de destruição é bem sistemático. Funciona em 3 etapas. Primeiro, eles removem a camada de cima, a canga, que funciona como uma esponja natural que absorve a água da chuva. Depois, eles escavam e trituram o itaberito, a rocha caixa d'água. E por fim, para conseguir minerar a seco, eles bombeiam para fora toda a água que ainda resta no subsolo. É o tiro de misericórdia no aquífero. O que a gente vê aqui é um verdadeiro efeito dominó. Cada parte do sistema, a canga, o itabirito, o lençol freático, tem uma função vital. A mineração vai lá e quebra cada uma dessas funções, uma por uma. E o resultado é uma cascata de problemas que leva ao colapso de todo o sistema de água. Uma coisa leva a outra. E para ter uma noção da escala, se liga nesse número. 630 mil. Essa é a quantidade de litros de água por hora que uma única empresa, a Gerdau, tem licença para bombear para fora do aquífero. É um volume absurdo. É como abrir um ralo gigante e simplesmente esvaziar a montanha por dentro. Essa drenagem toda de água nos leva para outra consequência gravíssima, o ecocídio. A gente está falando da destruição completa e irreversível de um habitat que é raríssimo, um tipo de vida que só existe ali, em cima do minério de ferro. Esse ecossistema se chama canga. E aqui tem um detalhe crucial. Não é como uma floresta que, em tese, a gente poderia replantar. A canga é uma crosta de rocha e vida que levou milênios para se formar. Uma vez que você raspa ela do mapa para pegar o minério embaixo, já era, não dá para recriar. A perda é para sempre. E junto com a canga vai embora uma vida que só existe ali, em nenhum outro lugar do planeta. São plantas super especializadas, como orquídeas e bromélias que nascem direto na rocha de ferro. Para essas espécies, a mineração não é um risco, é uma sentença de extinção. Muitas vezes uma extinção anônima, de espécies que a ciência mal conseguiu estudar. E olha, isso não é exagero. É um fato técnico. O próprio relatório que baseia a nossa análise diz com todas as letras: a destruição é definitiva. Essas promessas de restauração que as empresas fazem, na prática, elas são incapazes de recriar o que foi perdido. A função ecológica original se perde para sempre. Ok, a gente já entendeu o quê e o como, mas e o quem? Quem são os atores que estão empurrando essa expansão? Vamos dar uma olhada agora na ofensiva das empresas e nas estratégias políticas que elas usam. Basicamente, temos 3 gigantes no centro dessa ofensiva: Gerdau, Vale e CSN. E cada uma atua de um jeito. A Gerdau quer expandir sua mina para dentro de áreas que, na teoria, são protegidas.
A Vale tenta reativar uma mina antiga usando um processo de licenciamento mais simples, mais rápido, e a CSN pressiona a região toda com planos de expansão gigantescos. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, vamos pegar o histórico da Gerdau na região. Essa linha do tempo mostra um padrão complicado. Começa a operar sem estudo de impacto completo, depois assina um acordo se comprometendo a não expandir, aí consegue uma licença para multiplicar a produção por 10 e, por fim, é flagrada invadindo uma área de conservação. É um histórico de promessas quebradas e irregularidades. Com tudo isso acontecendo, é claro que a disputa foi parar nos tribunais e no campo da política. É nessas arenas que o futuro da Serra da Moeda está sendo decidido agora. E na política, uma das táticas mais usadas para enfraquecer a proteção ambiental é o famoso jabuti legislativo. Já ouviu falar? Funciona assim. Os políticos pegam um projeto de lei que não tem nada a ver com o assunto, tipo sobre estradas, e no meio dele escondem um artigo que muda o limite de uma área protegida para liberar a mineração. É uma manobra para passar a boiada, para legalizar o que antes era proibido. Mas olha só, a resistência tem conseguido vitórias importantes. No que foi uma decisão bem rara, no começo de 2025, a Agência Nacional de Mineração finalmente cancelou vários direitos de mineração que estavam em cima de áreas de proteção integral. Isso não aconteceu do nada, claro. Foi resultado de uma pressão imensa da sociedade civil e do Ministério Público. Foi um passo crucial, mas a guerra, infelizmente, está longe de acabar. E essa pressão toda vem de uma resistência muito forte, muito diversa e organizada. Vamos ver agora quem são as pessoas na linha de frente dessa luta. E o legal de ver é a união de gente de todo tipo. Tem movimentos como o Abrace a Serra da Moeda, que organizam protestos e entram na justiça. Tem o apoio técnico de projetos de universidades, como o Manualzão da UFMG. Tem a Comissão Pastoral da Terra defendendo as comunidades. E, claro, tem os próprios moradores, agricultores, artesãos, comunidades quilombolas, gente cuja vida depende diretamente da serra de pé. O que une toda essa gente pode ser resumido numa frase que virou um lema da resistência: água vale mais que minério. Vidas valem mais que lucros. É simples e direto. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, a anatomia dessa catástrofe se apoia em 3 pilares. Primeiro, a perda de água é irreversível, porque a infraestrutura hídrica natural está sendo destruída. Segundo, é uma extinção programada, eliminando ecossistemas que não se renovam. E terceiro, é uma falha regulatória, um sistema de licenciamento que, na prática, não consegue proteger o que é mais essencial. No fim das contas, a escolha que se apresenta para a região é muito clara. É uma escolha de Sofia, o que vale mais: algumas poucas décadas de lucro com minério ou a garantia de ter água para todas as próximas gerações? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro da Serra da Moeda, mas de toda a região.